Salmo 78. Os israelitas devem ensinar a lei do Senhor para seus filhos. O Israel desobediente provocou o Senhor no deserto. Recapitulam-se as pragas do Egito. O Senhor escolhe e abençoa Judá e Davi. Mas que o de Asaf. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos. Para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos. Para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram o convênio de Deus, e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu, e se indignou, e cendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que tenha dado ordem às altas nuvens, e tenha aberto as portas dos céus. E tenha feito chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tenha dado do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Fez ventar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força. E fez chover sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu acampamento, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca. Acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Com tudo isso ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. E se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis no seu convênio. Porém ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu, antes, muitas vezes desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária? Voltaram atrás, e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoã.
E converteu os seus rios em sangue, e as suas correntes, para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua produção, e o seu trabalho, aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e as suas figueiras bravas com a geada. Também entregou o seu gado à saraiva, e os seus rebanhos, às brasas ardentes. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação, e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira, não retirou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, de modo que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E os trouxe até o termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e as repartiu em herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente como seus pais, viraram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram à ira com os seus altares idólatras, e incitaram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e repudiou sobremaneira Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. E entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus moços, e as suas virgens não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. E feriu os seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. E o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos.